Olá pessoal, mais um Bibliocast aqui para falar de assuntos que vão além aí do que você pode levar para suas crianças, para os seus alunos, sempre trazendo aqui um convidado e desta vez eu tô com a professora Daiane. Olá, tudo bem, pessoal? Como vão vocês? Uma satisfação mais uma vez a gente conversar com você, levando assim, como é que você pode conectar com essa nova geração. Então a gente teve os podcasts passados aí, trouxe nossos irmãos, falando desde Maio Laranja, desde cultura games e como você pode conectar com essa nova geração. Eu estou do lado aqui da minha digníssima Daiane, que tem embarcado nessa jornada aí de conectar com a nova geração. Mas aqui eu tô aqui para falar com ela, porque ela tem aí missões toda semana de estar ali no front com as crianças toda semana. Quando foi que começou essa vontade de levar a palavra de Deus, de ministrar para as crianças, né? Quando é que começou essa vontade? Como é que isso foi surgindo? E hoje acontece muitas vezes de ela estar com quase 100 crianças numa sala de aula. Bom, então, comecei bem jovem, né? Aquela coisa, né? A gente tá numa igrejinha pequena e quando a gente vai crescendo ali, a gente vai fazendo várias coisas, né? Então, desde o louvor, desde limpar a cozinha, limpar a igreja, ver as crianças ali, que são as mesmas até que começaram a crescer com a gente mesmo, né? Então, a gente, logo quando a gente vai ingressando, né, na fase adulta, a gente vai começando a ver as nossas o que fazer na igreja, né. E o jovem, ele sempre tem a oportunidade de poder estar, trabalhando em todas as áreas da igreja. E como a maioria das minhas amigas também, nós já ingressamos começando a ficar com as crianças, né, no cultinho, no culto infantil. Antes, né, era realmente só para ficar ali com crianças, a gente dava algum brinquedo, alguma coisa, e depois quando a gente já ficou mais jovem, já teve a especialização, né, então era na época a especialização que tinha, que a igreja buscou foi a APEC. E então eu fiz a APEC, esse curso, que era chama-se Aliança de Pró-Evangelização de Crianças, que era uma especialização, né, que nos dava, recursos, nos ensinava como aplicar histórias bíblicas, recursos para utilizar de acordo com as áreas, com as faixas etárias, né. E eu fiz esse curso juntamente com mais, 5, professoras, né, 5 amigas, né, que a igreja ela proporcionou para nós, né. Então desde aí, então, eu comecei a trabalhar com crianças na igreja, né. Então da época desde os anos 90, vamos dizer assim, né, que eu trabalho com as crianças já. E ao longo desse tempo, as coisas têm mudado, né, a evolução, a tecnologia, muita coisa mudou, desenhos, hoje em dia que são mais, são mais expressivos, né, naquilo que eles querem, eh, direcionar, né, as crianças, então a gente tem vivido, assim, um momento mais, desafiador, né, diferente de antigamente que era só: "Ah, hoje nós vamos falar sobre quê? Vamos falar sobre Davi e Golias?". E aí contava aquela história, é lógico, né, era de uma forma até mais superficial, né, não era tão, invasiva, né, pra criança, mas hoje ela já essa história de Davi, ela já é muito mais, abrangente e muito mais rica, né, em passar conhecimento e peculiaridades para as crianças. Então você disse que você fez a PEC, né? Lá atrás, nos anos 90, né? Então isso tem um tempinho já, né? Bastante. Eh, E eu falei pra vocês, né, hoje, né, igual você falou, né, tem mudado muito, né, a cada semana parece que é uma nova moda que surge, é um novo desenho, algo novo que surge para as crianças seguirem, e quando elas pegam, elas seguem até o fim, assim, parece que elas viram devotos de algumas coisas que acontecem, de algumas modas, né. Lembrando que a gente fala aqui bastante, né, no nosso canal, os podcasts que a gente trouxe aqui, né, as entrevistas e até, o que a gente quer levar pro educador dessa geração, é que são crianças de 6 a 12 anos, né, esse é o Sim, nosso foco. esse é o Se foco. você pega crianças menores aí, né, elas ainda funcionam muito bem com histórias, com músicas, mas crianças a partir dos 6 anos, a gente entende que elas começam a seguir, né, novos youtubers, novas modas que aparecem, né. E a gente tá aqui no ano de 2025, se você vai ver esse podcast no futuro,
talvez em 2026 ou no final desse mês já seja uma nova moda, porque muda muito rápido. E como é que o educador, assim, ele tem que se adequar a isso? Como tem Sim. sido a dificuldade disso, assim? A dificuldade é assim, tá mais difícil para as crianças, se socializarem. O que que é se socializar? Tá mais difícil para elas, absorverem um não. Tá mais difícil para elas: "Olha, isso você não pode fazer, isso não é certo". O porquê que tá difícil? Porque hoje em dia o ruim, ele tá vindo de uma forma tão bonita que é um ruim bom, né. Então, às vezes, um simples bater, eu entendo que a criança tem que se defender, mas hoje tá dizendo que bater, você tem que bater, porque, você não pode receber algo que você não quer. Mas a gente sabe que não é assim que também que funciona, né. Então, para as crianças entenderem isso, tem sido muito desafiador. E hoje em dia, com a tecnologia, essa agilidade, né, na mente, então as crianças elas estão muito rápidas para o que é evolutivo, né, para a tecnologia, mas com o raciocínio mais devagar para uma empatia, para uma divisão de bens, né, ou um lápis, por exemplo, de amor, de afeto, elas estão muito mais difíceis para isso, para lidar com essa situação, para dividir, para compartilhar, né, o compartilhamento hoje em dia humano está muito mais difícil e é muito mais pesado para as crianças hoje. É, você fala até com você fala com uma propriedade, até porque hoje você serve, né, numa igreja muito grande, né. Hoje Sim, você serve numa igreja, então você hoje é professora de uma igreja ali na parte, infantil, e você serve aí por domingo, quantas crianças mais ou menos passa por você, assim? por domingo passam 45 a 50 crianças. Até mais, né? Domingo não, né, eh Juntando as 2, digamos, os dois cultos, mais ou menos. Sim, o limite na sala é 50 crianças, né, então se eu ficar nos 2 cultos, eu vou ministrar para 100 crianças. É uma igreja de criança. É uma igreja de crianças. E assim, não é dificuldade, mas assim, é uma grande diferença, né, de uma igreja pequena para uma igreja grande. Não sei se é porque, às vezes, como a gente está lidando com poucas crianças, e geralmente em igreja pequena, as crianças que estão lá são as crianças rotineiras, né? Do cotidiano, que o pai e a mãe são frequentadores assíduos, então as crianças são as mesmas. Já numa igreja grande, não tem isso, né? A probabilidade da gente ver aquela criança é maior, né, a possibilidade existe sim, mas ela é maior, tipo, se eu fico nos 4 domingos, por exemplo, eu posso ver a criança apenas em um domingo, e nos outros 3 não. Então a gente não é difícil é mais difícil para você ter um vínculo, né, é mais difícil para você saber, né, como que é aquela criança, os gestos, né, que ela faz. Se a gente está acompanhando ela todos os dias, assim como uma professora comum, né, do dia a dia, ela já sabe o seu aluno só de olhar, né, conforme ele chega na sala, a professora já consegue, né, ó, ele tá triste, ele não tá bem, tá assim. Então e a cada domingo a gente tem que, sentar com essa criança, né, tentar, né, no pouco tempo que a gente tem de conversa com ela, tentar descobrir, o porquê às vezes ela vem muito agressiva, às vezes ela vem respondendo, às vezes ela: "Você não manda em mim", né, então tem toda essa situação que eu tenho, né, mais dificuldade por estar numa igreja maior, né. E então, você serve numa igreja grande, né, que tem crianças ali, e você falou muito da parte emocional das crianças, né. Eu lembro quando eu te perguntei, quando você fez uma enquete com as crianças, né, o que mais ela sentia e, assim, foi o que tocou o nosso coração, que foi a parte que muitas delas sentem ansiedade, né, Ansiedade, medo, medo, eh, raiva, né. raiva é até pouco, né, mas é muito ansiedade, medo e solidão. Muitas falam sobre estarem sozinhas, né. A maioria são filhas únicas ou, também hoje em dia, né, também tem aquela parte de muitos pais separados.
em que o pai vai para uma nova família, o pai ou a mãe, né, vai para uma nova família, ali já tem outros filhos, né, tem outras crianças e ele se sente isolado, né, porque aí o pai ou a mãe começa a dar atenção para o novo, né, as novas crianças, para também ela se introduzir, e a criança se sente sozinha. E isso, elas retratam em desenhos, nas ações, e a gente só vai descobrindo isso com o tempo, né. E às vezes o período de igreja, né, de escola dominical, né, que a gente tem ali, que eu tenho, não dá para saber, né, para verificar tudo isso, né. E às vezes as pessoas, às vezes até diagnosticam, né, agora todo mundo é TDA, todo mundo é autismo, né, então são vários níveis, então isso está sendo muito complicado. E às vezes nem é tudo isso, né, assim, às vezes é uma simples conversa que a criança precisa para se abrir, para colocar aquilo para fora, aquele sentimento para fora, né, porque quando a criança começa a ser mal educada, começa a bater e tal, ela só simplesmente ela precisa colocar aquele sentimento para fora. E como que ela vai colocar? Da forma que para ela é mais fácil, né, que ela tem mais propriedade, né. E às vezes quando a gente, pelo menos quando eu chego, né, que elas chegam lá na sala, o hábito que eu tenho é de colocar jogos e conversar com ela, né, porque: "E aí, como foi seu dia?". E aí nisso elas começam a É, conversar, você né. falou um ponto importante que você consegue conectar com elas, né, que é o grande ponto que a gente fala aqui muito, né, conectar com essa nova geração, né. E um dos pontos mais importantes de conectar com essa nova geração é você ter a empatia e entender ali a parte de saúde emocional dela. É um dos Sim, principais pontos que a gente coloca isso, a gente futuramente vai ter um módulo no curso só para isso, né, que é ajudar o educador com essa parte de saúde emocional. A gente tem a nossos parceiros e professores de psicopedagogia, psicologia aqui com a gente. E a parte até o último podcast que a gente gravou com a Amanda, né, essa parte de saúde emocional, ela fala bastante sobre isso, assim, né. A gente vai colocar aqui no link aqui no card para você assistir esse podcast. Olha como é importante. Então, a criança ela chega com uma série de cargas ali e de bagagens de saúde emocional que muitas vezes não é uma saúde, né. não é uma saúde. Mas assim, como que você se conecta com a criança? Quando você se coloca na situação em que ela está. Como assim? Por exemplo, se você às vezes está triste, e você falar para a criança que você está triste, é impressionante como isso é impactante para ela, porque ela fala porque ela vê, às vezes, o adulto como um ser que não sente nada, que é super, é master, né, que é um super-herói, Tá longe dela, que né. está exatamente longe. Aí quando você se coloca naquela situação em que ela vive, que ela sente raiva, tem medo, tem dificuldade, ela se conecta tão forte com você que ela fica do seu lado. Então, houve um episódio desses, né, em que aconteceram algumas situações ali no próprio lugar, na própria igreja ali, algumas situações, em que eu fiquei triste, né, em que eu estava chateada mesmo, fiquei triste com algumas palavras, né, que foram colocadas, e mas eu continuei ali com as crianças e tal, e no momento em que eles estavam muito agitados, falando e um monte de coisa e não estavam prestando atenção e tal, aí eu cheguei, eu sentei e falei assim: "Gente, olha, é o seguinte, tá acontecendo isso, 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 a tia não está feliz, a tia está triste por estar aqui hoje e não é isso que acontece, não é isso que eu gosto". E aí eles pararam aí deu nada, eles pararam. Quando eu falei a palavra triste, todo mundo parou. Aí eu continuei contando, falando com eles, né, falei assim: "Olha, vocês sabem que eu gosto de estar aqui, eu amo estar nesse lugar, eu amo estar com você". Eu falei assim: "Ó, mas hoje a tia tá triste. Olha, hoje aconteceu uma situação em que eu poderia muito bem querer sair e ir embora, mas eu estou aqui por causa de vocês". Né, porque vocês são o motivo de eu estar aqui, vocês é que me movem para estar aqui, a gente gosta eu gosto de compartilhar as minhas histórias com Deus, com vocês. E aí eles pararam, aí ficaram prestando atenção, e aí quando um estava falando assim: "Presta atenção na tia", né, e aí até chorei, né, e aí eu contei toda a história, falei assim: "Olha, mas agora eu já estou feliz, porque eu estou aqui com vocês, agora vocês vão me ouvir". Né, falei assim: "Então isso é o que me move para estar aqui", né. Aí eu acabei de falar tudo isso, aí veio
uma criança, né, aí ela veio, abraçou, falou assim: "Ah, tia, não fica triste não, a gente também gosta de você, e agora a gente vai prestar atenção", né. E aí depois daquele momento todo mundo começou a prestar atenção. E aí eles vieram compartilhando, situações de que eles passam de tristeza, né. E aí elas começaram a contar que estavam tendo tal situação, que estava tendo tipo de enfermidade na casa, que estava tendo briga no lar com o pai. Aí o que que eu fiz? Aí chamei todo mundo para a frente, aí todo mundo, a gente sentou, fez uma roda no chão, falou assim: "Ó, então vamos fazer o seguinte, então agora nós vamos orar, né, então vamos orar pelo seu motivo de oração, pelo meu motivo de oração, para Deus tirar a tristeza do meu coração, e para que Deus venha ajudar a vocês, né, nos problemas que vocês têm". E aí todo mundo começou a chorar, começou a orar, e assim, a aula foi totalmente diferente, né. Então quando você se conecta com a criança, sim, mostrando que você também tem o sentimento que ela tem, né, é muito mais fácil. Então hoje em dia as crianças já chegam abraçando, embora não possa, né, eu não Tomar posso cuidado, né, abraçar, o né, jeito de abraço. mas elas vêm e abraçam, né, então a gente tem vem, coloca a mãozinha nas costas, "Ah, obrigado", mas sabe, ela já vem com um sorriso, na verdade, no olhar, com um abraço no olhar, né. E então é totalmente diferente, a partir do momento que você se conecta com ela, isso acontece. É, e assim, é interessante você falar isso, né, porque a gente falou aqui da parte de saúde emocional, né, essa parte de você entender ali, né, o momento, que a criança às vezes está, né. Isso às vezes numa sala de aula, numa escola, nem sempre é possível, a gente sabe disso, né. A gente fala aqui para alguns professores também, né, de escolas, seculares, às vezes escolas cristãs também, né, a gente em Ou breve vai talvez ter ou talvez seja até mais fácil para a professora, porque ela lida com a criança todos os dias. também. Né, então ela consegue perceber que tá algo diferente, né, que saiu fora da rotina, alguma Sim. coisa saiu fora da rotina. Às vezes o que não tem é o tempo É. para investigar, né, para perguntar, ou talvez muitas vezes tem, aquela coisa de: "Ah, eu não quero me meter no assunto de família", né, mas eu vejo assim, que a gente tem que se não se meter assim, né, mas a gente tem que procurar, ajudar. Como que a gente vai ajudar a criança? Como a gente vai ajudar um aluno? Se a gente não souber as informações. É, a nosso foco é também que o educador, ele entenda como é que ele pode conectar e engajar a família, né. Sim, Existe uma metodologia aí que todo mundo conhece da escola, não sei se é a escola da família, que é do Augusto Cury, e o foco deles é trazer a família para participar, justamente da sala de aula, porque isso gente, os pais, né, e a família no caso, os cuidadores, às vezes nem é pai nem mãe, mas os cuidadores, né, às vezes a avó, enfim, os tios, eles são os principais agentes, ou de mudança ou de realmente, levar a criança por um caminho ruim. São os sim, principais sim. agentes. A maioria dos casos que a gente percebe, o problema está na família. E Ou também de às vezes solidão na família, e aí chega com essa carga, essa bagagem de solidão na escola, essa bagagem de pai brigando, chega com isso na escola, sim, isso afeta o emocional delas. afeta. E às vezes, eu sei que existem problemas familiares em que há uma separação, e às vezes as pessoas acham que não influencia na criança, influencia 100%, né. E hoje em dia a gente tô aqui com uma criança, né, que eu cuido também de crianças, então cuido aqui em casa, e temos uma criança que ela tá com problemas em casa, né, e por quê? Devido a uma separação. Hoje ele tem apenas 5 anos, a separação foi quando ele tinha 2 anos, né, então ou seja, há 3 anos que vem, fomentando, vem aumentando esse sentimento de solidão, e hoje, como ele está crescendo, né, está formando o seu caráter, ele está colocando para fora. E como? Sendo agressivo, respondendo, não obedecendo. Eu sei que existem algumas coisas que são naturais de criança, mas tem outras que a gente sabe que não é natural. Né, que é para querer chamar atenção, querer ser sempre o centro das atenções, querendo fazendo deboche para sempre ser motivo de risadinha, para a criança para a professora ou para a tia estar sempre ali: "Ó fulano",
Vem cá, não faça isso, isso, isso. Quando a criança quer que você fale muito, não faça isso, é porque alguma coisa está errada. É a fonte de energia dele, né. É a Parece fonte que de ele energia. precisa não, a energia se chamar meu nome, eu vou ter mais força para fazer, né. Não, eu vou chamar atenção, né? Alguém vai me ver, né? Na verdade, ele sente a É, necessidade de alguém vê-lo, alguém me vê. É, porque ele não, ele foi ele na cabecinha dele, ele foi esquecido pelo ambiente em que ele está, na circunstância que ele está, ele foi esquecido. Né, então como que ele vai retratar isso? Ele não sabe identificar, né, ele só sente, mas ele não sabe identificar. Então para ele, se eu chamar a atenção, quanto mais chamarem meu nome, é porque estão me chamando a atenção. é, Então eu estou no centro das atenções, né. é. Então, você vê como é importante, então, essa parte de entendermos o e conectarmos, né, com as crianças que estão chegando ali, né, mas agora tem uma coisa importante, né. Você só faz essa conexão, você só tem essa, digamos, essa autoridade na sala de aula de conectar, de perguntar como é que eles estão, às vezes perceber um ali que é diferente, que está precisando de uma atenção especial, chamar para orar, vai ter um momento de oração, um momento de meditação ali da palavra, de você memorizar o versículo, é tudo aquilo que a gente quer passar e tem Sim, passado, e a gente tem feito no Biblio XP sim, aulas assim. sim. A gente tem cuidado de crianças, em condomínios, que a gente leva esse tipo de aula, que é essa aula de conexão, essa aula de roda de conversa. Eu tenho certeza que tem várias igrejas que utilizam isso, mas tem muitas, Daiane, que colocam lá as crianças numa sala, dá um monte de atividade, e fica aquela monte de criança bagunçando, não sabe nem o que fazer com o momento ali que tem com elas, que a gente já falou em outro podcast, pode ser um momento único de você conectar a palavra de Deus e jogar a sementinha no coração deles, mas tem muitos ministérios que infelizmente, não tem preparo para isso. E aí a gente vai falar agora de preparo, né, como é É, importante você ter tido esse preparo para fazer isso com essas crianças. às vezes a igreja até tem o material, aí tem materiais excelentes. O problema é que nem às vezes as pessoas podem estar perguntando: "Ah, como que você consegue ficar com 50 crianças numa sala?". Quando você se conecta, né, que é o nosso a nossa palavra-chave, né, o que que é você se conectar? É você mostrar para ela o quê? Quem é não a autoridade, né, mas quem é que vai poder te ouvir, quem é que vai poder te ajudar, quem é que vai poder te aconselhar? É a tia que está à frente. Então, quando você identifica isso a ela, ó, a pessoa que está aqui à frente é a pessoa que vai te ajudar, mas ela também vai te chamar a atenção se você estiver fazendo alguma coisa errada, é a quem vai, te dar benefícios e também vai te tirar os benefícios, né. Então, quando você coloca, vamos dizer assim, não um general, né, mas, como eu sempre falo, algumas diretrizes, né, algumas direções de comando, isso, as crianças precisam de comandos. "Ó, faça isso, não faça isso, mexa aqui, não mexa ali". Quando você deixa esses comandos bem certos, então as pessoas sabem que, ó, aquela tia é autoridade, né. Então eu consigo ficar na sala com os 50 alunos e consigo ficar tranquila. Todas as pessoas que passam por ali até ficam olhando na porta assim: "Nossa, o que que você está fazendo aí?". Jogou um É, bote. jogou uma bomba aí dentro que tá todo mundo quieto, né. Não, eles sentam, fazem atividade normal, ou a gente tem toda a nossa rotina, né, a rotina da escola bíblica, né. Então eles já sabem da nossa rotina, então eles chegam, sentam, mas existe uma regra, né, então existe uma regra da tia, da pro, né, e qual que é a minha regra, né, fala assim: "Olha, se vocês cooperarem, eu também vou cooperar com vocês". E o que que é o meu cooperar? Né, o meu cooperar é dar aquele momento de saída, de vamos lá na quadra fazer uma brincadeira, uma dinâmica lá na quadra, olha, vamos ter um docinho no final, uma balinha, É o coisas famoso simples. é o famoso XP, né. É, No a famoso videogame é o famoso exatamente, é o XP. famoso qual que é a minha premiação do dia? Né, o que que eu vou ganhar com isso, né? Hoje em dia as crianças falam, qualquer coisa que você vai pedir para a criança, ela: "Tá, e o que que eu vou ganhar com isso?". Antigamente a gente não falava isso, né, a gente fazia primeiro por respeito, né, da autoridade dos nossos pais, e segundo porque tinha que fazer mesmo. E hoje em dia não, hoje em dia a criança te pergunta: "Tá, que benefício eu tenho?". É, Então, vamos por essa lógica, né, por essa fala, então que benefício você vai ter? Se você fizer, você vai ganhar. Qual que é o objetivo do céu? Se você ouvir a palavra de Deus, qual que é o objetivo, qual que é, a premiação do céu?
você morar com Jesus. É simples. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa honesta, seguir a palavra de Deus, qual que é o seu grande presente? Que você vai ganhar com isso? Uma morada no céu. Então, quando a gente coloca isso diante das crianças, quando a gente coloca essa autoridade, esse princípio, né, que existe uma autoridade. Hoje em dia as crianças não têm não tem autoridades, que sobre elas, Os pais foram né, nem os deixando pais não têm autoridade sobre foram os filhos, deixando a autoridade, né, alguns, né, né. não todos, Não, mas não todos, mas, 90% aí, hoje em dia tá muito fácil essa parte do quem é a autoridade, na verdade, sobre o filho hoje em dia é o celular, é é isso. os youtubers, é a mídia, Eles têm seguidores, é o que eu falei, a partir dos 6 anos eles começam a ter seguidores, né, a partir dos entendeu? 5, tá, porque a gente tem experiência com uma de 5 e com uma de 10, então a gente tem as Exatamente. duas os 2 laboratórios, assim, podemos dizer, né, em É, casa. Então a gente sabe que a partir dos 5 começa ali ter seguidores de estimação ali, e se você não tomar cuidado ele tá mais ouvindo o que o seguidor fala do que o que você fala como pai e como mãe. Então o tempo de tela também tem a ver, que um dia a gente pode tem, falar só sobre isso, tá. Existe questões sobre isso, existe tecnologia para te ajudar sobre isso, tempo de sim. tela, né. E você falou de preparo, que você só faz isso com eles porque você tem um preparo de autoridade. E aí, Daiane, me lembrou, o nosso lá atrás, né. O nosso lá atrás, não foi Há uma muito trajetória tempo fácil, atrás, não. mas a gente teve que ter autoridade, conexão e, na verdade, ó, preparo. A gente teve que ter preparo antes, teve que ter, isso inclui autoridade, Conexão conexão com eles, para e depois e autoridade. autoridade, Adquirir autoridade, né. adquirir autoridade. Essas crianças eram crianças de favela, de Sim. comunidade, né, que hoje o pessoal fala comunidade, eram crianças de comunidade, de 11, né, era até mais, assim, mais velhos um pouco, assim, do que a faixa Eram etária, pré-adolescentes, né. pré-adolescentes de 11 a 16 anos, tá, até uns 15 eu acho, né. A gente lidou com elas cerca de 2 anos, eu acho, não? 3 anos. 3 anos. Nós tínhamos aí isso foi há 20 anos atrás, mais ou menos, não, um pouco menos de 20 anos, né, uns 15 anos, 18 anos atrás. E então a gente era mais jovens, né, e a gente Deus capacitou a Não, gente ainda ali. sou jovem. Deus capacitou a gente junto com outros professores, a tia Isilda, a professora Isilda, a professora Denilde, e até outros assistentes auxiliares ali, capacitou a gente para comunicar a palavra de Deus para esses pré-adolescentes de comunidade. Sim, Então imagina como é que era. Quando eles chegaram, eles não tinham nenhuma conexão com a gente, porque era outra vida. Apesar de a nossa casa, a nossa região ali era próxima ali à comunidade, não era uma região super nobre que ficava longe, mas mesmo assim a distância era grande assim. Eles chegavam com histórias assim: meu pai foi para um sequestro relâmpago ontem à noite, certo? certo. Eles chegavam com histórias dessa. Ontem à noite eu fiquei até 4 horas da manhã no bailezinho da favela. Ou a minha mãe me deixou pra fora, porque ela estava com um homem em casa. É triste, tá? Essas eram as crianças que a gente, tinha que ministrar a palavra domingo de manhã a partir das 9. Sim. E a gente conseguia? Conseguia Não, fala antes, não conseguia. conseguia conseguia ficar o dia todo estressado, nervoso, só mandando ficar quieto, para. Chegou a uma tia chegou a levar guspe, chegou a levar chute, criança chegou a sair correndo, ir embora, É, saíam da porta ali, era porta tinha porta, a gente fechava, mas não sei o que aconteceu, eles saíram, saíram e foram embora. foram Não quero, embora. não Não quer quero, nossa, não quero, não eu quero lembro, eu isso, lembro, eu lembro. E né, eles eram para eles era normal ficar longe de casa, ir embora, voltar sozinho, eles tinham entendeu? 11 Por que anos, tudo parecia que tinha isso? Porque eles 17. não queriam regras, né, não queriam, se submeterem a regras, porque eles tinham uma vida sofrida, de muitos nãos, de muito, Não tinha exemplo, né. não tinha exemplo, né, de muitos nãos, né, então eles eram privados de serem crianças, na verdade eles foram privados de ser criança. Os exemplos dele, fazendo um parênteses, os exemplos desses pré-adolescentes eram o quê? Ou polícia que levava propina, é difícil falar isso aqui, mas ou era a polícia que levava propina, chegava lá na comunidade, então eles não tinham um bom exemplo da polícia, isso a gente sabe que é a minoria, não é a maioria, mas ou era esse exemplo, ou era o exemplo do traficante,
que falava para eles: "Não, vem cá, ó, você vai ganhar tanto para você cuidar para mim aqui da região, então você vai ser o aviãozinho", ou como é que ele É, o chama? dinheiro fácil, né. É. Então, eram esses 2 exemplos ruins. Em casa, eles não tinham um pai ou uma mãe que falava assim: "Não, filho, não é esse o caminho". Então eles vinham para ter aula de domingo de manhã às 9h, a igreja tinha o suporte de ir Na lá pegar, verdade, eles iam para a igreja, porque o que eles vinham fazer era comer, tinha um café da manhã que era porque tinha o café da manhã. Por que que eles iam para comer? Porque em casa eles não tinham o que comer. Não que não tivesse o que comer, mas não tinha quem fizesse. um domingo de manhã, a mãe, Porque sei a lá, mãe saiu, o pai estava no baile, ficaram bebendo até a noite, ou muitos também estavam com os pais presos, estava morando com a avó, estava morando de favor com o vizinho. Então não tinha aquela pessoa que cuidasse deles. Então eles vieram para a igreja, na verdade, mais para o pelo café da manhã. Então, ou seja, tomava o café da manhã, pronto, acabou a minha vida. Acabou. Agora eu já enchi meu bucho, agora eu vou embora. E não era assim, né? Tinha o café da manhã e depois tinha toda a nossa rotina de escola bíblica dominical. e aí fica a pergunta, né, como a gente conseguiu conectar e ter autoridade com essas crianças? Não foi fácil no começo, mas Deus foi dando aí, sabedoria, e eu lembro que a gente entendeu que primeiro precisava conectar com eles, né, eu trazendo na memória, eu não preparei essa fala aqui para esse podcast, mas eu lembrei disso, né, que você falou da parte de saúde emocional, e ali o grande problema eram crianças totalmente abaladas, né, desestruturadas, e a gente falou: "Como é que a gente vai conectar com eles?", né. Então a gente falou: "Como é que a gente vai conectar com eles?". E aí eu lembro que, foi uma reunião que a gente teve, a Isilda, né, ela falou: "Ale, não dá mais, a gente vai parar, vamos ter que falar pra coordenadora nossa, que era a irmã da época, vamos ter que falar para o pastor que vai parar, porque a gente não consegue dar aula, a gente não consegue". Eu lembro disso como se fosse hoje, você sabe que a minha memória é elefante, assim, nesse caso. Eu lembro como se fosse hoje, falou assim: "Ó, não vai dar mais, a gente vai ter que parar de dar aula com eles". Eu falei: "Não, espera, vamos pensar". E aí eu falei assim: "E se a gente começar", e outros também devem ter falado alguma coisa, a gente começar a deixar eles jogarem primeiro, tinham jogos ali, pimbolim, tinha, pimbolim, tinha raquete de, Tênis, tênis, tinha um espaço, né, sinuca. e sinuca, a igreja deixou um espaço gigante lá pra gente, falou assim: "Se a gente começar a deixar eles gastarem energia primeiro, eu trago uma bola, eu jogo futebol com eles, tem um microfone, tem uma mesa de som, vamos criar um rap". Eu vou até tentar achar depois, a gente criou uma música com eles, na época era rap. Falou assim: "Tá, vocês querem criar rap, mas não pode ter palavrão, a gente vai escrever o que a gente faz aqui na igrejinha", eles chamavam É, de igrejinha. resumindo, a gente entendeu que a gente tinha que entrar no mundo deles. O que que era o mundo deles? Tudo aquilo que a gente via que eles faziam, a gente começou a querer fazer. A querer fazer não, Contextualizar, né, fazer, né? trazer junto com eles, né. Né, então eles gostavam muito de os jogos, né, os jogos que tinham ali na igreja, eram coisas que eles não tinham acesso, né, então eles queriam muito jogar, só que nós não Não deixávamos. deixava, tinha que ser primeiro a palavra, primeiro o café, e a gente ficou nesse modo quadrado, tentando, e não conectava com eles. Exatamente. E as histórias também tem muito a ver, o jeito que a gente levava a história teve que mudar, teve que ter E criatividade. e aí então, olhando, né, a vida deles, né, aí a gente viu o tipo de música que eles gostavam, né, então não adianta a gente querer implantar a igreja a música cristã, se não fosse no mesmo contexto que o deles, né, então a gente começou a procurar raps, como ele falou, músicas mais soul, né, mais, black, para eles poderem entenderem que ali também podia falar da palavra de Deus. Trouxemos samba, trouxeram todos os estilos de música. Né, e nós começamos a colocar músicas, também mais dançantes. Então eu lembro que tinha a época do Diante do Trono, que lançou músicas mais dançantes, então a gente começou a cantar com eles esse tipo de música. A gente saiu daquelas musiquinhas, né, 3 Congregacionais. palavrinhas só, né. Também, né, essas 3 palavrinhas com crianças de 12, 13 anos não dava mais, né. E também não adiantava a gente cantar no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, ainda não, que ainda não era o tempo. Né, então a gente começou a cantar com eles outros tipos de músicas, né, e que eles, começaram a gostar, a gente começou a dançar, se movimentar na igreja, e eles começaram a ver diferente. Aí começaram a prestar mais atenção, aí a gente começou a trazer muito mais coisas, como fala? Manuais para eles fazerem, né, aí a gente começou a contar histórias com outros visuais,
com outros tipos de visuais, e no final eles montavam as histórias, que a gente começou a levar, isopor, papéis, e a gente começou a fazer maquetes, aí a gente começou a fazer gincanas, a gente dividia eles em grupos, então eles começaram a se engajar nisso, né, É, então eles começaram a se interessar mais. Então, o vir na escola dominical apenas para comer, já não era mais o foco, né, não era mais o foco principal, tanto que a gente mudou, até o horário de lanche, né, pra se o foco é comer, então vamos ver, né, e não, eles vinham e esperaram e começaram a entrar, né, na regra, né, vamos dizer assim. isso foi tão legal que a gente pegou meio que 2 turmas, né, e a gente depois Não, a gente pegou imagina, uma mesma turma, ficaram e a mais gente velhos, viu né, eles crescendo, viram eles né, crescerem, chegaram até a ter filhos, assim, filhos que foi prematuros, tá, filhos prematuros com 15 anos, infelizmente, né, não deu pra gente arrumar todas as coisas. mas Mas, hoje em dia, né, a gente ainda tem, contato com eles, né, e graças a Deus, né, de todos aqueles lá, 90%, né, não foi para os caminhos maus, né, embora eles estivessem ali, para eles ir para o caminho mau era fácil, eles estavam do lado, né, o mal mora ao lado mesmo, literalmente. E 90% não foi, então a maioria foram para a igreja. um virou diácono de uma Um igreja, virou diácono, o outro outros estavam firmes na palavra, outros, né, trabalhando, trabalhando, a semente mudaram até a sua geografia, né, a os semente foi pais, né. colocada, né. Aí a gente começou também a trabalhar com os pais, né, um bom Então, detalhe eu a ia gente falar falar sobre que depois isso. disso a igreja deu suporte pra gente levar cesta básica, todo mês tinha um culto, né, não sei se era É, todo mês, todo uma mês vez tinha por um, mês. uma vez por mês tinha um culto, e começou a vir 30 mães, assim, as mães, dessas crianças começaram a comparecer nesse culto, então a gente estava atingindo a família, e foi muito bom, assim, é legal recordar, assim, às vezes a gente esquece de recordar, né, como foi bom aquela fase, né, Foi que a uma fase gente foi teve um esse impacto, aprendizado, né. né, que hoje a gente entende, né, o que que Deus queria fazer conosco, né, o que que Deus queria nos mostrar, né, nos apresentar. E hoje a gente tem esse respaldo, né, do que a gente viveu lá atrás, então, graças a Deus, a gente pode trazer hoje em dia, né, nessa em meio a toda essa tecnologia, a gente pode trabalhar com toda essa tecnologia, porque é o nosso trabalho também. Então a gente conseguiu entender que não é eliminar, não é tirar, não é o privar, né? Não, não faça, não, não veja. Não. Veja, mas o que que tem de bom? Faça, mas isso te trouxe algum benefício? Né, então a gente tem procurado, ensinar as crianças dessa forma, e mesmo para nós, né, para as nossas filhas, né, nós temos procurado, colocar elas nesse ambiente de, de conflito, né, para poder fortalecer, porque hoje em dia as crianças, todas elas vêm com medo, não sabem, se portar numa situação de: "Ai, o fulano a amiguinha não quer mais falar comigo". Nossa, para elas o mundo já acaba. Não quero mais sair de casa, né, aí hoje em dia as crianças estão com depressão muito rápido. É o excesso de isso daí a gente Não apenas o excesso de tela, mas, não é o excesso de tela, às vezes, porque nem todas as crianças têm tanta informação à tela. Nossas não têm tanta informação à tela, mas o ambiente em que elas estão, não, que é o sim, é o ambiente de ambiente todo. escola, É. né, o ambiente de condomínio, de convívio com outras crianças, gera essa incapacidade, vamos dizer assim, de como eu vou superar. Então, mas é um pouco de isso daí é um pouco também de tudo ser fácil, né. Isso é o mal da nossa geração, né, isso tem a ver com a o país o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, é um dos países mais ansiosos do mundo, e você fala: "Por que é tão ansioso?". A facilidade do mundo inteiro ter tudo na mão, isso acaba trazendo para as crianças também, faz com que qualquer outro problema pequeno possa ser muito grande. Isso aí é um estudo que diz que a facilidade, o excesso de dopamina que o entretenimento nos traz hoje, muita dopamina, tipo, eu tenho telas, eu tenho entretenimento, eu tenho jogos, tudo é muito legal. E aí, o ser humano ele deixa de enfrentar desafios, igual nossos pais enfrentavam. Então, qualquer desafio pequeno se torna muito grande, né. E como é que você faz para mostrar isso na tua aula, na tua sala de aula? Você tem que dar desafio, você tem que deixar ela de ser desafiada, né.
Então, lá no nosso caso, voltando a quase 20 anos atrás, né, eles tinham o desafio de criar músicas, eles tinham o desafio de criar, desenho junto com a gente, e isso começou a conectar eles. E graças a Deus essa turma andou, e a gente colheu os frutos, assim, de ver eles crescendo. Então, a gente teve esse desafio lá atrás, da parte, emocional de trabalhar com crianças difíceis. A Daiane tem esse desafio hoje, que serve numa igreja muito grande, uma igreja que tem a classe média alta, então as crianças é outro desafio. Olha só, é de um extremo ao outro. Lá era classe média baixa, apesar de eles terem todo o acesso à tecnologia, à TV, mas era a classe média baixa, perto da classe média muito alta hoje que a gente tem, a conexão aí. Mas o problema é o mesmo. O problema é o problema da alma. O problema das crianças sempre vai ser o mesmo, o problema relacionado à alma, o fruto que vem dos pais, a convivência familiar, o problema sempre vai ser o mesmo. E aí a questão de preparo do professor é muito importante. E às vezes o professor ele vai sem preparo para dar a aula. Ele vai sem preparo saber nem a idade que aquela idade gosta. Que aquela idade gosta de assistir, que aquela idade está assistindo no momento. E aí entra um pouco do que a gente gosta de falar aqui, é a questão da cultura pop. Sim. A cultura pop do momento, a gente falou sobre saúde emocional, né? É muito importante, né? Desde lá atrás a gente começou a conectar com a cultura, para conectar com esses pré-adolescentes, né? Então a gente entendeu a cultura que eles vivem, a gente entendeu o que eles gostam. E hoje é a mesma coisa. A gente tem que estar conectado com essa cultura. Então, falando de saúde emocional, né? O Divertidamente, por que eles gostam tanto do Divertidamente, né? Foi um sucesso, porque a criança ela se vê ali. Ela se vê, às vezes, muitas vezes triste. Sim, ela, na verdade, tem as emoções, né? Aquilo que ela sente. Então ela se vê ali, ela se espelha. Então o professor ele tem que estar preparado para conhecer a cultura de hoje, que são os games, que é a cultura pop, né. Então ele tem que ter um mínimo de não de conhecimento, mas de busca de informação, de ver o que estão falando sobre isso, né. Então eu coloquei também um vídeo sobre IA, né, como você pode usar a IA para fazer vídeos maravilhosos. E quando eu mostrei isso para as crianças, elas adoraram, assim, falou: "Nossa, você que fez isso, tio?" Eu falei: "Sim, dá pra fazer isso". E elas prestaram atenção, porque eu fiz uma animação ali que só a Pixar poderia fazer aquela animação que eu fiz, e eu fiz no computador Antigamente, né? antigamente, e agora eu Agora fiz no você pode ser um Pixar. eu fiz no computador do nosso estúdio. Então, olha só que importante tá saber usar a tecnologia, saber estar conectado com a cultura do momento. Então, qual é o filme, qual é o game hoje que você pode conectar com eles? E eu tenho certeza da mesma forma que a Dani falou assim: "Ai, eu pergunto para eles o que eles estão sentindo", imagina você perguntar: "Qual jogos vocês estão jogando hoje?". "E aí, quem jogou tal jogo hoje?". Eu tenho certeza que a atenção da sala vai fazer assim ó: "Opa", Aí faz não mesmo, é? porque eu passo por isso. As crianças falam assim, aí eu quando eles já chegam lá, né, chegam alguns entram com o celular e vêm jogando, né, eu nem entendo nada gente, mas eu falo uma que eu entendo tudo. Aí eu: "Você joga isso?" Ele: "Ah, eu jogo tia, você gosta?" "Ah, eu gosto." "Ô, você gosta?" O único nome que eu sei é o Minecraft. Eu sei jogar Minecraft. Ele: "É, você sabe?" Aí já começa a falar um monte de linguagem lá que eu não entendo, né, Você se interessou porque ele mas eu gosta. finjo que eu entendo tudo e ele começa a falar. Desenhos, tem muita criança hoje em dia que está desenhando muito e muito mesmo. E quando eu, né, no caso, eu verifico isso e elogio, nossa, eu venho com um monte de desenho para casa. E é um desenho mais lindo que o outro. E aí eles gostam: "Tia, você quer que eu faça um para você?" "Ah, eu quero." Né, aí eu: "Nossa, mas por que você está desenhando?" Eu assim: "Olha, é porque eu gosto de desenho, a minha mãe me colocou no curso de desenho." Então, ou seja, então eles saíram das telas e estão para o manual. Então eu sempre a minha sugestão é sempre, né, que na igreja, né, que a atividade deles seja sempre uma atividade manual, algo que eles possam mesmo fazer, ou desenhar, ou pintar, ou mesmo fazer uma colagem diferente, e que eles vão levar para casa algo diferente, né, porque conforme eles estão fazendo ali, eu vou conversando com eles sobre a história, vou conversando com eles sobre o versículo, que é assim também que a gente memoriza versículo. E ao final da história, eles saem todos de lá sabendo a história, sabendo, né, o motivo, né, daquela história, porque que aconteceu tal situação, e saem de lá falando o versículo bíblico, Isso é uma né. parte importante. E também eu tenho a, eh, da
o hábito, né, de criar gincanas com eles, né? Então eu tenho uma gincana que é de versículos bíblicos. Então, mas qual que é o desafio? O desafio não é decorar o versículo ali no domingo. O desafio é eles lerem a Bíblia em casa e decorar um versículo e me trazer esse versículo decorado. Por quê? Porque aí eu sei que ele leu. E aí ele ganha pontos por causa E disso. aí ele ganha pontos por causa disso. Então, e muitas crianças que antes não liam a Bíblia, hoje em dia têm lido a Bíblia. A gente vai colocar aqui, ó, enquanto a gente tá falando, vocês vão ver vídeos, fotos das crianças lendo, tá? No condomínio que a gente leva, é assim, é emocionante quando você vê 4, 5 crianças no meio do condomínio lendo a Bíblia. E Exatamente. tudo isso porque a gente pensou assim, e se a gente criasse uma metodologia para ajudar o professor a pelo menos o professor que não tem, né, muitas igrejas não têm, assim, um guia, se a gente criasse uma forma de dar a aula, a gente pensou sobre isso, e a gente criou a metodologia GameMe, né. Game, exatamente. Aí GameMe é um acróstico que cada letra significa um momento da sala de aula. E esse momento final que a Daiane falou de dar o versículo ali, mas fazer uma memorização, catequética, né, que é uma memorização baseada ali na fala e no que significa o versículo, né, então você vai catequizando a criança, vai inculcando o que significa o versículo, da palavra, e aí ela vai entendendo recorrente à história, tendo a ver com a história, e aí você fala: "E no final, né, você falar sempre assim, você vai ganhar alguma coisa que você vai colocar uma estrelinha, você vai ganhar uma bala, mas vai ser só a semana que vem. Então, a gente criou essa metodologia para ter um momento de sala de aula de meditação, ter um momento de evolução, que ele aprende versículo, e no final ele engaja mais alguém da família dele, algum amiguinho, né. Sim. Então, a gente falou: "E se criássemos uma metodologia?" Porque a gente começou a dar aula, né, e levar esse tipo e viu que as crianças se engajavam, viu que elas prestavam atenção, falar: "Cara, o que que tem de diferente que a gente está fazendo, que pode ajudar outros professores a conectarem?". Então a gente criou essa metodologia, você pode ver no nosso site, e a gente cada vez mais vai divulgar isso, vai mostrar como é que se faz isso, e tá dando certo, né, Daiane? Sim, são coisas simples, né, que como a grande frase do momento é, né, eh, são coisas simples, mas, o que é como que é a frase? O que é óbvio Tem que ser que é falado. óbvio tem que ser dito, Fala de né. novo, a grande frase. A grande frase é: "O que é óbvio tem que ser dito". Tem que ser ensinado Tem e que ser falado de novo e ensinado, falar falado. É óbvio, mas tem que falar, é igual a palavra de Deus, né? né. Cada vez Exatamente, a mais que palavra de você Deus. ouve, ele vai te renovando. São coisas simples, o nosso método são coisas simples do dia a dia, nada de extraordinário, né. Então, a gente tem passado isso, né, que você não precisa de grandes recursos, você é o próprio recurso, as crianças são o recurso, Você preparado, o você muda. ambiente é o recurso, mas o que faz a diferença, o Alexandre já falou, é você se preparar, né, é você se conectar. Quando você se conecta com o Pai, no caso, nós falando aqui biblicamente, né, quando a gente se conectar com Deus, ele vai te dar todas as diretrizes, ele vai te dar toda, o passo a passo, né, todo o game, né, cada letra aqui tem um significado, né, então ele vai te dar todo o passo a passo. Num ato simples, você vai ter uma aula excelente e não importa a quantidade de crianças, né, quando você se engaja, quando você se conecta com ela, acabou. Por que que uns tios de brincadeiras, eles se conectam com as crianças. Hum, É a mesma coisa, ele arranjou ali uma forma de conectar. né. Eles conectam por quê? Porque elas já sabem que elas vão fazer aquilo que elas gostam, que é brincar. É. Então, ele é o tio da brincadeira. Então, você pode ser o tio, a professora da brincadeira, do momento difícil, do momento de não bronca, né, mas de correção. Você é isso. E então as crianças têm que ver tudo isso. E assim, pra gente caminhar para o final, né, Daiane, muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada. De a gente estar falando aqui experiências que a gente vive e crê que vai ajudar muito aí o educador dessa nova geração. É uma geração que o pessoal fala que está perdida, é uma geração que o pessoal fala que tem problemas, mas eu acho que só tem isso porque a geração passada não soube conectar. Essa é a dura verdade. E a gente não quer isso de novo. Então a gente quer que a geração nova de educadores saiba conectar com essa geração do futuro. A gente não quer que você fique perdido nessa. Então, a gente vai ter novos vídeos, novos podcasts,
mas hoje eu quis trazer aqui a experiência da Daiane para estar falando sobre o que ela está vivendo, como ela tem utilizado essa maneira de conectar com eles, né? E fique por aí, assista os próximos podcasts, curta e compartilhe esse aqui, mande para o teu professor, mande para o teu coordenador, mande para aquele seu colega de escola bíblica, colega de escola cristã, fala assim: olha, não aguento mais aquelas crianças, eu não sei como fazer para conectar com essa geração. Mande para ele, estamos aqui para ajudar você. Siga aí nossas redes sociais e a gente se vê sempre na próxima, sempre daqui a um pouquinho. Até mais! Até, tchau!